Vida Nova é um projeto de quem acredita. Através do projeto, eu conheci a Deus. Foi uma das escolhas que eu fiz na minha vida que eu nunca vou me arrepender. O projeto Vida Nova, ele nasceu de uma inconformidade nossa com as mulheres, na realidade, da comunidade Celzinho. A gente observou que as mulheres, elas não tinham muitas perspectivas de vida. Então elas viviam jogando, elas viviam ociosas na rua, sem muito rumo, sem ser olhadas, não se sentiam olhadas. A gente queria ajudar elas com oficinas rápidas. Então alugamos uma casa, a igreja alugou uma casa dentro da comunidade e a gente foi trabalhar com as mulheres. Só que quando a gente chegou lá, as mulheres começaram a vir e as crianças começaram a vir também. A casa era pequena, ainda continua pequena no momento, e a gente começou a trabalhar com as mulheres dentro da sala e com as crianças fora, só que não deu muito certo. E aí a gente teve que mudar um pouco que essa visão. A gente começou olhando, a gente observou também que as crianças também estavam na mesma situação, que os adolescentes também estavam na mesma situação. E éramos muito pouco na época para tamanha demanda. E aí foi quando a gente teve esse desejo no coração de trabalhar na área social e já tinha a comunidade no coração, arraigada dentro do nosso coração. Trabalhamos com uma equipe fixa de mais ou menos 15 pessoas. Hoje, trabalhando ativo, 15 pessoas. Questão de voluntariado é quando a gente precisa, eles estão juntos. Lança o aviso para a igreja, mobiliza o povo e o povo vai. Já tivemos eventos como o mutirão de ter quase 200 voluntários. Eu cheguei no projeto através da igreja. Quando eu me converti, eu queria trabalhar em alguma coisa na igreja. Aí eu procurei saber em que eu podia ajudar e descobri esse projeto. Aí eu me identifiquei muito com o projeto, que é para ajudar pessoas, né? Eu comecei a vir, aí conheci lá a comunidade, as mães iam com as crianças e as crianças ficavam atrapalhando as palestras que as mães estavam participando. Aí eu comecei a pegar as crianças, levar para o campo para a gente jogar bola e entreter as crianças com o futebol. Eu recebi um convite, né, de uma pessoa, Ana Cláudia, ela que coordena o projeto Vida Nova, e aí ela fez esse convite a mim para que eu pudesse vir ajudar as meninas. Eu cheguei através da igreja, né? Eu tinha muita vontade de participar de um projeto dessa forma, e aí pediram para eu falar com a Ana Cláudia, eu falei com a Ana Cláudia, e aí ela me apresentou o projeto, eu me interessei e entrei. Dentro de várias comunidades surgem diversos projetos, diversas ações, diversos atores que fazem acontecer dentro da comunidade. A ação solidária dos grupos religiosos, às vezes pode ser uma forma, é tudo junto, de dar, receber e retribuir, né? Sei lá, dar a palavra de Deus, e novos caminhos, novos horizontes, novas possibilidades de vida, né? Ao mesmo tempo em que você está dando isso, você está recebendo, né? Porque é uma troca informacional, e retribuindo, inclusive, toda a mudança social que a igreja ela pode ter te dado na vida. Bem, as formas que a gente trabalha dentro da comunidade são: a gente tem uma escolinha de futebol. Essa escolinha, ela tem um grupo de professores. Temos também uma escolinha de balé. Essas aulas acontecem aqui na igreja. A gente tem também a recreação. É um trabalho que a gente faz dentro da comunidade com as crianças de até 10 anos, de 3 a 10 anos. De 15 em 15 dias acontece essa recreação. O desenvolvimento dos alunos está bem avançado, né? Muitos meninos que eram muito rebeldes melhoraram. Quem quer, né, melhorar? Porque a gente fala muito aqui sobre a disciplina, a gente fala a questão de não falar palavrão. E muitos meninos que eram muito desobedientes em casa e agora estão melhorando. Muitos. Agora tem outros que ainda não
não estão do jeito que precisa ser, né? Mas é um processo diário, que a gente trabalha aqui 2 horas com eles e eles têm um contexto da família a semana toda. De início tinha alunas de 7 anos até os 14 anos, hoje eu só trabalho mais com as pré-adolescentes. As meninas elas têm se desenvolvido bastante. Tinha umas que chegavam meio tímida e aos pouquinhos elas vinham sempre se desenvolvendo, até mesmo na técnica, na prática, né, do balé, daquilo que é trabalhado com elas. A cada dia a gente aprende mais, né, principalmente com as meninas, que muitas vieram assim que não tinham sonhos plantados e hoje elas se encontram, né, fazendo aquilo que elas gostam, que é um sonho que elas queriam, e hoje elas têm essa oportunidade. Eu decidi por um amigo meu que me incentivou e falou que é bom, e eu vim conferir e eu gostei. Eu não comportava em casa, não respeitava minha mãe, não arrumava uma cama, perturbava aqui no projeto, e agora estou melhorando por causa desse projeto e obedecendo todos. Eu não tinha muitas amizades assim, não tinha muitas amigas. Depois que eu cheguei no balé, fui fazendo muitos amigos. Aí pronto, e hoje eu tenho muitas amigas. A professora, eu gosto muito dela porque ela me incentiva muito para que eu não desista. Minhas amigas também, elas são muito boas para mim, eu gosto muito delas. Melhorou sim, a menina é muito satisfeita com ela, porque ela faz coisas muito atenciosa, faz o balé muito atenciosa com a professora, entendeu? Que eu digo a ela, você tem que participar, mas também tem que estudar. Minha avó, ela me incentivou muito quando tia Ana Cláudia fez o projeto, aí ela falou mesmo assim, olha, vai ter balé, aí minha avó, vai ser muito bom, vai. Aí eu peguei e comecei a vir, e agora meu sonho é ser bailarina. Ela faz pela igreja o balé e faz também o jiu-jitsu, que é da igreja também, né? Ela faz. A mãe não participa muito porque a mãe trabalha, né? Mas eu, que sou vó, estou sempre com ela. O meu maior objetivo é que esses meninos eles tenham uma mudança de vida. Que não só venham para o projeto para jogar bola, mas como a gente fala nas reuniões, para que eles queiram estudar, que eles queiram fazer o Enem, fazer uma faculdade e ter um futuro melhor. No meu tempo de adolescente eu não tive essa oportunidade de ter alguém para estar me aconselhando. Então eu fiz muitas coisas erradas. E hoje eu posso, com a minha experiência, dizer a eles que o melhor que eles têm que fazer é estudar para ser alguém na vida. Meu maior objetivo no projeto é fazer com que as meninas elas cresçam e vão muito além daquilo que eu penso para elas. O meu sonho é vê-las se apresentando em teatros, em escolas maiores, ganhar uma bolsa aí nessa área da dança. Então o meu objetivo é esse, de trabalhar com elas para que cada vez mais elas venham crescer e que o objetivo delas também venha a ser esse, que não fique só aqui, mas que elas partam para um mundo, para algo maior. O principal objetivo é que eles cresçam no sentido de conhecer Jesus. Então, a gente nota que as crianças ficam mais envolvidas, estão vindo mais para o projeto, que antigamente eram poucos, agora o volume é maior. E a gente vê que até na área da educação, assim, eles estão aprendendo a ler, que a gente tem projetos de artesanato, eles estão desenvolvendo isso também. Desejo, né? Porque me ajudaram quando eu cheguei aqui. Desejo, quando eu crescer, ajudar outras pessoas. Eu também trouxe amigos para jogar aqui, incentivei, e eles gostaram também. E até hoje estão aqui. Eu tenho vontade de, quando eu crescer, ser uma professora também, ajudar a outras meninas que pretendem fazer balé. Se está tendo aula de dança, com 10, com 15, com 20 ou com 30 crianças, a criança ela vai passar 2, 3, 4 ou 5 horas a menos na rua. Então ele vai passar mais tempo ocupando a mente dele com outras atividades. Então ela vai estar tendo uma construção educacional melhorada, porque a gente sabe que a rede de ensino, essa parte de governo, nem tudo dá 100% de suporte, 100% de apoio.
Então a criança ela precisa de uma educação complementar. É um sentimento de dever cumprido, porque eu venho e passo a minha experiência de vida para os meninos e vejo o resultado, né? As mães ligando para eu conversar, para eu dar conselho. Então eu me sinto muito bem, eu me sinto realizado fazendo parte desse projeto. É satisfação para mim, né? A gente às vezes chega aqui cansada, desanimada, mas aí as crianças vêm com bilhetinhos dizendo tia, eu te amo, escreve coisas bonitas pra gente e aí é mais satisfação pra gente do que propriamente pra elas. É gratificante demais. Porque é uma responsabilidade muito grande ser educador. É um peso, é uma responsabilidade gigante que você mexe na personalidade de alguém, modifica ou melhora para bom ou para ruim. Minha mãe gostou porque eu não saía muito de casa e agora eu tô vindo para esse projeto todo sábado. Cheguei aqui novato e hoje conheço todo mundo, perguntar que eu conheço todo mundo aí e meu relacionamento com eles é sério. Tu gosta de fazer balé? Quando eu disse que queria fazer balé, eu gosto. Elas, pois eu não gosto. Por que tu não desiste? Eu falava, não, eu vou continuar. A principal dificuldade era a violência, né? Aqui era muito complicado no sentido de violência. A gente já viu várias vezes pessoas andando armadas aqui na comunidade, que hoje, né? Antigamente o nome da comunidade era Inferninho, mas a gente profetizou que é o Céuzinho. Então, aos poucos, isso está realmente virando realidade. A dificuldade que eu encontrei, primeiramente, foi ganhar a confiança, né? Não só das alunas, mas também dos pais e tal, em confiar no trabalho, né? E isso a gente foi conquistando aos poucos. As maiores dificuldades que a gente encontrou e ainda encontra hoje no projeto é a participação dos pais, porque os meninos vêm para o futebol e a maioria a gente não conhece quem são os pais. A gente marca reunião, os pais não vêm, a gente marca evento, manda autorização para o pai e a mãe assinar, eles assinam, mas não vêm para participar. Então a nossa maior dificuldade hoje em dia é a participação da família, porque a gente está aqui trabalhando com eles por um período aqui, dia de sábado, mas eles estão com a família a semana todinha. A perspectiva de vida muda para o lado positivo. Então ele vai ter uma outra opção na vida, diferente, que nem todos enxergam, porque ele está vivendo aquele meio limitado. A partir do momento que eu dou uma outra visão para ele, ele vai ampliar um passinho, de dizer, ó, eu tenho uma outra possibilidade de vida, não vou ser só um alcoólatra. Eu vou ser, sei lá, um jogador de futebol, eu vou ser um ator, eu vou ser um dançarino, eu vou ser um médico, um engenheiro, como já aconteceu com a gente, de uma das meninas que participava da contação de histórias dizer, não, eu vou ser uma delegada federal. E a gente tem também um trabalho com as mães, né? A gente está agendado no dia 14 de maio fazer o Dia da Beleza com as mães, Dia das Crianças. E a nossa festa do final de ano. Isso são eventos fixos. A gente trabalhou ano passado, a gente fez um mutirão, chamado Mutirão do Amor. E nesse mutirão nós pintamos as casas da comunidade e cada família foi visitada com a cesta básica nesse dia. A questão da cesta básica, a gente não dá a cesta básica por dar, simplesmente. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande nas camadas mais pobres em querer muitas coisas fáceis, né? E terminar se acomodando. Então a gente não alimenta esse comodismo. Trouxemos a prefeitura, trouxemos o governo para dentro da comunidade. Nesse dia a gente teve a área de saúde e teve aferição de pressão, algumas consultas, renovação de receitas. Eu nasci em São Paulo e passei 7 anos lá. E depois de lá eu vim pra cá, pra Recife, por causa que a família do meu pai, a família da minha mãe, mora todo mundo aqui. E eu vim junto com eles porque eu era muito pequeno. E a partir desse momento, já estou há 10 anos aqui, vim de uma família humilde,
E acabei os estudos agora e estou com um propósito, o foco de fazer design gráfico na faculdade. Me chamaram para vir jogar bola aqui na igreja, no Projeto Vida Nova, e quando eu olhei eu disse, vamos! E quando eu vim para cá, eu conheci a liderança, a equipe de liderança daqui, vi uma coisa bem diferente, e antes eles faziam, chamavam a gente, pegavam os coletes e jogavam lá no campo e a gente começava a jogar, tirava o time e começava a jogar. Hoje não. Quando eu vim para esse projeto, eu vi que lá é diferente, tem uma reunião, eles dão uma palavra de incentivo para a gente, para depois a gente ir jogar a bola. O Projeto Vida Nova é um projeto de quem acredita, feito por pessoas que acreditam. Acredita no ser humano transformado. Eu acho que isso é o básico do amor. Eu me destaquei entre eles através da ousadia. Eu gostava muito, desde pequeno eu gosto de falar muito. E depois disso aí, eu comecei a pedir oportunidade para poder falar, para incentivar os meninos, porque eu jogava bola antes também, fazia parte de um clube muito conhecido aqui em Recife, que é o Náutico. E a partir desse momento eu queria influenciar para os meninos. A partir do momento que ele vê em outras pessoas um exemplo positivo, dizer, poxa, fulano conseguiu sair daqui de uma forma diferente, então eu também posso. E dentro da comunidade, tendo essas ações, isso modifica o ambiente, o meio que ele vive, porque ele vai passar a viver em um outro meio, diferente do que ele vivia, diferente do que ele vive. Eu, como aluno, eu já tive a primeira oportunidade. A minha primeira oportunidade de falar foi num aniversário de 5 anos do projeto. E foi uma coisa impactante, tremenda para mim, porque eu, apesar de ser novo, eu já tinha uma grande responsabilidade, colocaram uma grande responsabilidade para mim como um aluno. Depois de um tempo, na liderança, colocaram mais responsabilidade ainda. E hoje já estou tendo a oportunidade de palestrar em vários lugares. E hoje, através do projeto, eu faço criações de páginas, divulgo, sou administrador da página, divulgo banners, divulgo um monte de coisa que o projeto precisa, doações, arrecadamentos desses tipos de alimentos, roupas. O Projeto Vida Nova é um projeto onde a gente reparte o pouco que a gente tem. Feito por pessoas ocupadas, muito ocupadas, mas que se doam, que se dão em amor, que não perde um evento, que não perde uma reunião da equipe, que está sempre junto e que não ganha para isso. Então, de certa forma, tem muita gente que chega com um coração gigante para fazer e faz. E tem um resultado enorme. Tem um resultado que você vê que está tendo um impacto social muito grande. Através do projeto, eu conheci a Deus. Foi uma das escolhas que eu fiz na minha vida que eu nunca vou me arrepender. E através disso, Deus começou a me mostrar o caminho, a direção que eu tinha que ir. Ele começou a me abençoar através das palestras. Cada dia mais eu me capacitava, dava o meu melhor e Deus me abençoava para fazer o melhor. O impacto que causa na nossa vida, eu acho que não tem uma explicação na realidade. É felicidade. Demais. É você ver que a pessoa antigamente ela falava, aqui é um inferninho. E hoje ela chega para você e fala, Ana Cláudia, que é o céuzinho, lá no céuzinho. Isso não tem nome. É o maior presente, com certeza. Quantas pessoas eu já ajudei através do projeto? Muitas pessoas. Então, é muito impactante, é muito honroso fazer isso pelo próximo. Como na palavra de Deus diz também que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. E eu vejo hoje que a gente faz isso para outras pessoas. Dentro da comunidade funciona o Brasil Alfabetizado. E com a professora dando aula, vem material da Prefeitura da cidade de Recife, vem farda, vem lanche, tudo para os adultos. Esse projeto é voltado para os adultos que ainda não sabem ler. Então, o nosso maior alvo é consolidar cada projeto desse. Para os próximos 2 anos a gente pensa nisso. O nosso alvo é a educação, a libertação deles através da educação. Se eu faço um sopão, por exemplo, isso tem um caráter muito assistencialista. Então isso não necessariamente muda a vida de ninguém. Vai te alimentar, vai te suprir uma necessidade imediata.
né? Você tem fome, vem uma pessoa que pela ação solidária te dá sopa ou te dá roupa, isso é assistencial, mas não necessariamente vai mudar a tua vida. Muda a tua vida naquele momento, mas a médio e longo prazo isso pode ser que não te dê resultado. Mas se você faz um projeto que tem a ver com educação, com alfabetização, ou te dá encaminhamento profissional, te dá outras possibilidades, mesmo que a igreja seja um mediador, isso causa, sim, mudança social. E desde que esse projeto começou, que as mães e as vós que tomam conta dos netos, né, se sentem muito felizes. Eu sou uma delas, que eu fico muito agradecida pelo que as meninas fazem aqui com o projeto. A Ana Cláudia fez uma reunião aqui com as mães, perguntou o que as mães desejavam para aqui o projeto, né? E a gente que participa da reunião entrou assim em conversa com ela, né? E ela correu atrás do que a gente queria e conseguiu, né? Balé, que eu me sinto muito orgulhosa de ver minha neta ali dançando, entendeu? E muitas outras coisas boas que ela faz aqui, que era muito violenta, que era mata-mata, e agora, graças a Deus, primeiramente, né, e com o projeto mudou muito, mudou mesmo. A criança automaticamente, por não ter uma outra atividade extra, após ou antes de escola, ela fica na rua. Ou ela fica em casa assistindo televisão, que provavelmente é um canal aberto, que não vai ter muita coisa de qualidade para ela assistir. E quando ela vai para um tipo de apoio social, ou para um centro social, ou para alguma atividade de aula de dança, de música, qualquer coisa relacionada ao tempo que tira essa criança, esse jovem, esse adulto da rua, ele constrói um cidadão melhor. Todos os trabalhos sociais, qualquer um, o que impacta nas comunidades é o fato das crianças ou os jovens ou os adultos estarem menos tempo na rua e menos tempo com acesso, vamos dizer assim, à marginalidade. Porque a comunidade Céuzinho é um pouquinho de Jardim São Paulo, o bairro de Jardim São Paulo. Então a gente está pensando e sonhando alcançar outras comunidades do bairro de Jardim São Paulo. O protestantismo ele vem aumentando, né? E onde é que o protestantismo ele vem atuando? Principalmente nas camadas pobres, né? Onde toda esquina de periferia hoje em dia tem uma igreja protestante ou uma igreja evangélica, né? E isso causa um rebuliço naquela comunidade, trazendo novas perspectivas. A gente trabalha mais com campanhas, doações de cestas básicas, né? Campanhas fazemos campanha para lanches também dos meninos. Então a gente trabalha muito com campanha dentro da nossa igreja. As formas que as pessoas podem ajudar o projeto são várias. Ela pode se tornar um voluntário, ela pode estar também ajudando financeiramente. Nós trabalhamos com o sistema de padrinhos para as meninas do balé. A minha realização é ver uma pessoa querer ser liberta através da educação. Querer conhecimento, querer crescer, ter sonhos, ter alvo, ter visão.